Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação a minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu estou muito feliz por ser aluna dele, porque eu estou estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você... Kabbalah é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. O segredo cabalístico do profeta Iona, uma jornada da alma às profundezas do arrependimento. A história do profeta Iona, que conhecemos como Jonas, engolido por um grande peixe e enviado para profetizar contra a cidade de Nínive, transcende a narrativa literal, para revelar profundos segredos cabalísticos sobre a jornada da alma, o processo de Techuvá, arrependimento, e o segredo cabalístico sobre a jornada da alma, né? Perdão, o Techuvá, arrependimento, e a infinita misericórdia divina. Na perspectiva da Cabala e do Zohar, cada elemento da saga de Iona é um símbolo potente que desvenda os mistérios da existência humana e da sua relação com o Criador. A aventura de Iona é uma essência, uma alegoria da alma, veja, é uma essência, é uma alegoria da alma, que é a Neshama, nesse caso, a gente vai ver isso, e em sua descida a esse mundo físico, sua relutância em cumprir a sua missão e subsequente mergulho nas profundezas do outro lado, da Citrahara. E a possibilidade de retorno e retificação Tikkun através do arrependimento sincero. Vamos dar uma olhada aqui no Sefer Yetzirah. Aqui que eu queria chegar com vocês. O nome Iona, o verbo é pomba, não é? E a gente está falando, a Torá sempre falou sobre a árvore sefirótica, né? Nós que insistimos em mudar o aspecto aqui da Torá, né? O aspecto da Santa Aliança Divina. A gente às vezes até traz o conceito, não é, de falar que os outros quebrou a Torá e etc., o pecado de Adão, mas o pecado de Adão foi coletivo. Nós somos os fragmentos da alma de Adão, né? Não foi
um pecado só, não foi um pecado dos outros, foi um pecado nosso, é coletivo, é da humanidade. Então, deixa eu só pegar aqui com vocês para a gente poder levar essa aula bem organizada e bem, né, dentro de um nível que os mais antigos possam entender e os mais jovens alunos também possam entender, os mais novos alunos. Esse é o sacrifício de Abraão, né? Diz aqui no Abraham, né? Existe o conceito aqui de quando ele faz aqui a questão do sacrifício animal, né? Esse sacrifício animal, Gênesis 15, 9, não 19. Né? Diz aqui, veio a resposta, Vaiomer Elaive e Ha li Aguilar, Missulachete veetsi Meshulachete veal Meshulache vetor. Vegozal, né, ele continua aqui, ó, Vegozal, Vaiekar lo et kou ele, vai bater otan betaver, vai tem ishi betaru, lekaraate ve erru veet hatsipor lu batar. E trouxe ele, cortou em dois, colocando cada metade oposta, e aí ele cortou, e não cortou, né? Ele não cortou o pássaro, tá vendo? Então, ele traz uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um passarinho. Então, a novilha, né? A vaca, aqui uma vaca, era uma fêmea de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos. Então, mais uma rola e um passarinho, que dá o total de 11, né? Que é o nome sagrado a partir daqui para baixo, né? Vav e o rei aqui abaixo. Na mesma proporção, você vê que é a árvore sefirótica, tá vendo? Os animais aqui definidos são 6, 7 e 8 sefirotes. A pomba, que está sendo falado lá no nosso, né, no nosso estudo, é também uma metáfora para a presença divina, né? É uma metáfora. A gente vê essa pomba aparecendo também lá com Noa, não é? Na questão da arca, que ele solta ali uma pomba, algo assim, não estou lembrando aqui bem agora. Depois tem um corvo também, tem toda uma questão ali definida. Então a gente tem aqui uma alusão, né, ó, exatamente a questão da Neshama. Eu marquei aqui por causa da Neshama. Nível de Neshama, temos o nível intermediário de Hayá, só para a gente entender o que a gente está falando lá na aula, que são essas 6 sefirotes. E, finalmente, a gente tem, não é, Nefesh, que é o ponto aqui da nossa partida para a nossa aula, porque é o que vamos falar lá. Toda a Torá vai falar disso, da internalidade do homem, e não da externalidade. E, finalmente, veja, Neshama, vamos escrever aqui para a gente poder estar sempre lembrando. Então, temos Neshama aqui, ó, o primeiro nível. Depois temos Trua, com 6 sefirotes. E aí temos aqui abaixo, né? A gente sempre está repetindo isso com vocês, principalmente os alunos mais velhos, porque esse é todo o assunto da Torá está falando exatamente, né, sobre questões de alma. E não tem nada a ver com nada físico a Torá. Algumas pessoas podem até inicialmente se espantar um pouco, né?
porque elas estavam acostumadas que realmente o Abraham lá, né, ele fez um sacrifício literal, não é nada disso. Deixa eu só ajeitar aqui nessa árvore. Agora sim. Tentando pegar aqui nossa esfera. Agora sim. Então, e aí a gente tem um nível de Nefesh, que é o nível mais baixo. Esse nível de Nefesh se divide em duas outras questões, né? Em outros dois, uma divisão. Tem a alma mais básica, que serve para a pessoa, ela dá a vida à pessoa, o ânimos, né, que todo mundo tem uma alma, enfim, se essa alma é evoluída ou não, então é outra coisa, veja. Então a gente tem aqui o nível de Nefesh, só para a gente entender um pouquinho mais, e temos dois níveis superiores, que são exatamente esses dois mundos aqui, chamados de Hayá e Eridá, que são dois níveis de alma, mas são um mundo só. Vamos lá. Então, o significado aqui é esse, essa construção. O nome do Eterno, ele cobre todos esses mundos, Yud, Kei, Vav, Kei, e outros nomes que também são de grande importância, que vão estar dentro de cada esfera. Pois bem, assim entendendo, né, começando a entender um pouco melhor, aqui, deixa eu só colocar, para a gente também já ter mais informações, Hayá e Eridá, que estão, né, nos níveis superiores. E são partes da alma externa que pula para dentro, né? Quando a pessoa começa a entender bem a Torá, então ela vai ter esses níveis. E aí, juntamente com esses níveis espirituais, ele tem também a questão dos mundos, né? Ou seja, vai ter os mundos, a divisão dos mundos da alma, enfim, vai aí, aqui é Atzilut, é o primeiro mundo. Atzilut. O segundo mundo é Beriá, e a gente sabe que está dentro de Biná, também conhecendo como Briá. Então vamos mudando a corzinha aqui da letra para a gente ter um destaque, né? Ou seja, eu vou botar aqui em vermelho mesmo, e vamos lá. E a gente sabe que tem um está falando de alma, outro está falando de mundo. Beriá, ou Briá, tá aqui. O outro mundo é conhecido como Yetzirá. E, finalmente, o mundo mais básico dos básicos, que é o mundo da ação, que é a Siá. A Torá vai sempre estar falando, veja, de um conjunto de questões muito elevadas, né? E não vai estar falando exatamente de histórias do nosso mundo. A Torá cai para o nosso mundo com histórias comuns, mas as histórias todas acontecem aqui no mundo de Atzilut. São histórias da alma e da conexão que cada alma deve ter para a gente ver como é importante cada alma, como eu sempre digo, independente da sua raça, cor, religião, todos eles têm uma missão. Se abandonaram ou não, né, já é outra questão. Então, temos os mundos e temos aqui, então, as nossas esferas, tá vendo? Olha, representando aqui níveis da alma. Vale ainda lembrar, meus queridos, que quando a gente está falando de alma, não é?
a gente está falando dessa questão de alma e está falando de árvore sefirótica, nós estamos falando de vários níveis, tá vendo? Vários níveis. Então, por exemplo, por que eu falo isso, né? A gente está aqui falando de vários níveis, de várias árvores, como eu botei ali vários mundos, né? Então, veja, Raiá, Yehidá, deixa eu aumentar só um pouquinho, né? Está muito pequenininho. Então, veja, Raiá, Yehidá, não é? Neshama, Nef, Shiroa. Está vendo? 5 árvores sefiróticas. Por quê? Essa esfera aqui, ela vai funcionar dentro de todos os níveis. Então, aonde eu for, isso é uma árvore sefirótica, eu vou ter aqui dentro, tá vendo? Vou ter aqui dentro, vou ter aqui dentro, vou ter aqui dentro, vou ter aqui dentro, aqui, em todos os aspectos, e aí, em condição da presença divina, ou seja, a cada nível que se desce aqui, se é que a gente pode usar, né, essa palavra, que é usada para oxigênio, etc., o ar fica mais rarefeito, a presença divina fica mais rarefeita, quer dizer, menos condensada. Porque a ideia de existir o mundo é porque ele tem que existir por si só. Se não fosse o mal, não haveria equilíbrio, nós não poderíamos decidir, viveríamos num mundo psicodélico, como os anjos vivem. Os anjos não decidem, eles só seguem ordem. São como robôs espirituais. Então, eles decidiram ficar nessa configuração. Nós, humanos, não. Nós somos centelhas divinas que decidimos vir para cá e enfrentar uma retificação. Agora, voltando aqui, veja, os animais lá cortados não são animais, que a ideia lá é que ele cortou esses animais, a novilha, a cabra, o carneiro, e os pássaros ele deixou inteiro. Neshama e aqui, não é, o nosso plano, o nosso mundo, mundo de Beriá e mundo da Nef, sendo que dentro aqui desse mundo existe também as mesmas sefirotes. Então, veja, quando o texto traz para a gente aqui, tudo que está sendo trazido aqui fala assim, olha, a aventura de Iona, em sua essência, é uma alegoria da alma, Neshama. Então, aqui, a gente está vendo que esse nível de alma é lá de cima, em sua descida a este mundo físico e sua relutância para cumprir sua missão. Isso é o quê? A verdade que está sendo falada não é sobre um profeta, é sobre pessoas que vêm para esse mundo e têm uma relutância em cumprir a sua missão. Não querem voltar para Kabbalah, não querem voltar para a Torá. O subsequente mergulho na profundeza do outro lado, porque ele mergulha lá naquele mar, não é? na profundeza, enfim, vai ter aqui todo aquele acidente e a possibilidade de ter chuva, que é retorno, retificação, tá vendo? Então, mesmo quando uma pessoa se descreve dentro de uma situação tão difícil que não tem saída, como foi a situação de Iona, veja, o mar começa a ficar bravo, aí a possibilidade é que ele seja jogado fora daquele navio, e quer dizer, toda a condição em relação à sobrevivência ficou muito mais difícil, porque ele nem no barco estava mais, o pessoal que estava no barco já estava assustado. Ele que não estava mais no barco foi jogado para fora do barco. E segue-se aqui. Então, ó, retornem à retificação Tikkun através com arrependimento sincero, que é tudo que toda a humanidade terá que fazer no final. Não tem escapatória. Não se preocupe. Não se preocupe. Não terá escapatória. O nome Iona. Yud, né, Vav, Nun, Rei. Tem a gematria aqui. Vamos dar uma olhada aqui para não pular o texto. O nome Iona significa pomba, né? Em hebraico. É um símbolo da alma do povo de Israel. A pomba é vista como leal ao seu ninho, assim como a alma anseia para retornar à sua fonte divina. A fuga de Iona de sua missão representa a alma que recebe
a alma, representa a alma que se desvia, perdão, de seu propósito espiritual, que é, no caso, todas as almas que não seguem a Kabbalah. E ele desceu a Jupe, né, diz aqui, Vairede Yope. Aqui está a tradução, é verdade, o nome é Vairede, né, e Afor. Bom, Jope é a tradução aqui, a nossa forma de traduzir. A descida física de Iona a Jope e subsequentemente ao navio simboliza a descida da alma aos mundos inferiores. É quando existe, não é, um repositório de almas. Esse repositório de almas é a edição de todas as almas que são chamadas de Adão, então aqui em cima. E aí o que que acontece? Essa alma chamada Adão, ela então recebe ali a alma e ela escolhe a sua missão, ela fica ali sentenciada, não é? Aqui é onde a gente dá o nome de Adão. Ela fica sentenciada a vir para esse mundo. Está vendo aqui? Dentro vão ter todas as almas, a mesmíssima coisa, a mesma alma para uns e para outros, independente da missão. É algo espiritual. Aqui nós temos o quê? É um celeiro de almas. É um local onde fica todas as almas, aonde já são definidas suas missões. Então, o que que acontece? Podem ser geradas almas novas, né? Porque conforme a gente vai evoluindo, a gente e vai evoluindo no pecado, etc., a gente precisa de novos cris, novos corpos, a alma dividida. Então, a ideia da alma que está aqui, que são todas as almas do nosso mundo, inclusive animais, toda a realidade que existe, ela é criada por esse sistema, né? O Eterno está aqui acima, etc. E aí a alma ela começa a ser projetada daqui. Aqui tem uma fábrica de alma, como a gente viu, né? A alma começa a ser projetada, a vida, a missão começa a ser projetada, a alma então é lançada para baixo, tá vendo? Exatamente. Vai ter um monte de astros ali acompanhando a descida da alma com a sua missão, até que ela possa chegar aqui. Então, essa ideia do Iona descer é exatamente quando essa alma aqui, essas almas, elas passam por esse processo até que elas chegam aqui no nosso mundo, tá vendo? Aqui no nosso mundo, então, ela vai ter uma missão, não é? E essa missão, ela muitas vezes é esquecida, né? A gente chega aqui e aí começa um ponto de interrogação aqui em relação à nossa missão, não é? A gente fica meio que perdido durante todo o processo. Então, passamos por várias fases da vida, nenhuma fase é igual à outra. Ano a ano nós temos mudança de consciência, níveis de consciência, veja, mas tudo é essa questão aqui de Adão estar mandando as almas para esse mundo. Veja, aqui nós temos as Sefirot, né? Não são animais, tá vendo? Não houve sacrifício animal algum. A Torá nunca pediu isso, nunca falou de sacrifício animal. É por isso que tínhamos o Hakadosh. Enfim, né? Então, veja só. Vamos continuar a leitura aqui. Então, veja, a descida na narrativa representa um aprofundamento no materialismo também e no esquecimento da sua origem espiritual. Então, aqui tem duas sequências, né? A alma que desce lá de cima, Iona desce a Jope, ou Iafô, e é também aqui quando a pessoa se afasta totalmente, é uma descida, é contrário da Techuvá, ou aliar, como nós chamamos, e a pessoa se aprofunda no materialismo, enfim, tudo para ela tem que ser a favor dela, né? E, enfim, ela se esquece da sua origem espiritual, esquece que ela veio para uma missão aqui, ela está totalmente desconectada, totalmente morta, pode-se dizer assim. No ventre do peixe, Neve tem Hadag. O grande peixe aqui, que engole Iona, não é apenas um animal marinho, mas um símbolo do exílio da alma das profundezas do inconsciente.
e do mundo material. O ventre do peixe representa um estado, né, de confinamento e escuridão, mas também um local de introspecção e potencial transformação. É o útero da Techuvá. O peixe em si, ele representa exatamente o início do processo dolorido, um processo interno, né? Até porque a palavra peixe ali, como a gente vai ver, ele representa a árvore sefirótica. Eu vou já mostrar para vocês. Deixa eu só ir aqui consertando o nosso slide para a gente poder ter uma coisa mais bonitinha. Pois bem, então, quando a gente está falando de peixe, a gente não está falando de um peixe literal, né, gente? A gente está falando de outra coisa. A gente está falando de um sistema de Techuvá, veja. Então, o peixinho aqui na barriga do peixe é um momento onde você está consigo mesmo, tá vendo? E podem se chegar a outros níveis maiores aqui. Então, a pessoa está lá dentro do peixe, ela vê que não tem saída. É realmente assim como ela se sente, ela não tem saída. Ela não tem para onde ir. Isso é algo cósmico, é algo da alma, não é algo literal. Tanto é que eu não vou entrar em estados de gematria, porque a gente vai chegar já abaixo, então vamos seguir só essa questão para a gente ver. Depois, ó, vai ter Felel, Yoná, El, Adonai. Elohaive, Mimei, Radagá. Yona orou ao Eterno, seu Deus, né, seu Criador, das entranhas do peixe. A oração de Yona de dentro do peixe é um ponto de virada, representando o despertar da alma, mesmo nas profundezas do desespero e da ocultação divina. Veja, mesmo quando há desespero, porque não tem outra questão, né, que o desespero é por causa da ocultação divina. Quanto mais a ocultação divina, mais desespero. E a conexão com o Criador nunca é totalmente perdida. Esta prece simboliza o poder da alma de clamar e ser ouvida, independentemente do quão distante ela se sinta. Nínive, aqui, ó, vê Rair, Nínive. Nínive, a grande cidade pecadora, representa o corpo físico. Veja, a ideia da Cabala é tirar aquela história que a culpa é do outro, sabe? A gente tem aquela coisa, foi Adão que pecou, foi Rava que pecou, foi Iona que pecou. Não, isso é algo coletivo, de toda a alma. Independente se essa alma se converteu a alguma coisa, não, porque toda alma não depende de conversão a nada, porque elas são divinas. Elas não têm que se converter a religião alguma. A religião não diviniza mais ou diviniza menos, se essa palavra existe, a alma. Olha que coisa séria. A alma já é divina por si mesma. Todos já estão numa missão, independente se pegar uma plaquinha religiosa ou não. Só que a religião, ela pega, não é? E bota a plaquinha de que a espiritualidade está dentro dela. Não. A partir do momento que nós existimos lá no mundo espiritual, ou somos traduzidos para esse mundo, já somos espirituais. E o engraçado disso tudo é que não existe religião. Existe entender a missão e entender que você também é espiritual. E, na verdade, eu acho que teríamos que dar uma volta aqui de 360 graus e entender, de uma vez por todas, que nós não somos seres biológicos procurando uma experiência espiritual. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência biológica. Esse corpo, que é a capa, ele vai embora, mas a alma está aí contigo, comigo. Olha que coisa fantástica. Isso muda a perspectiva, porque o medo total era a morte do corpo. É o que traz ao homem, não é, tanto sofrimento, a morte do corpo.
Mas se você tem uma alma, e você tem a reencarnação, e você está começando um projeto de alma agora, quer dizer, você pode fazer techuvá, né? Você pode retornar, você pode voltar a entender isso. Não é o fim. Veja, então, vamos ler de novo, só porque deu uma quebrada aqui. Ó. Nínive é a grande cidade pecadora, representa o corpo físico e suas inclinações materiais. Tá vendo? É onde a gente se apega ao material. A missão de Iona, de advertir Nínive, é a missão da alma, veja, a missão da alma explicar para o corpo que ela é primeiro, né? De purificar o corpo e elevá-lo a um estado, vendo? Um estado de santidade. O arrependimento dos habitantes de Nínive demonstra que a transformação e techuvá são possíveis, até mesmo para aqueles que estão profundamente, né? Profundamente, para aqueles que estão profundamente imersos na materialidade. Até para essas pessoas, a techuvá ela é necessária. Se você pega a história de Iona, você vai ver que Iona é a história de alguém que tinha condições financeiras. O que Iona faz? Ele contrata um barco e ele pega ali toda uma tripulação para ir com ele para uma viagem. Quer dizer, Iona não era uma pessoa pobre, ele era muito rico. Ele confiou no poder do seu dinheiro. A jornada de retificação e a ligação aqui, olha, é com a Sefirah Netzah. Veja, está ligando isso, né? A gente está falando uma árvore sefirótica, não é somente o externo, é o que é interno, somos nós. Então, nós estamos falando aqui da Sefirah de Netzah, veja. Exatamente, é um conceito que a Torá traz em relação a essa Sefirah. Então, perceba, a Sefirah Netzah, ela, então, está aqui, ó, não é que a gente está marcando ela aqui para vocês poderem identificá-la. Então, aqui nós temos a Sefirah Netzah. É dessa Sefirah que nós iremos falar. Perceba, então, a saga de Ona, né, pode ser associada a Sefirah Netzah, que é vitória, eternidade e perseverança. Netzah está localizada no pilar direito da árvore da vida, o pilar da misericórdia divina, a misericórdia do eterno, e representa a capacidade de superar obstáculos e preservar na busca espiritual. E perseverar, perdão, na busca espiritual. A relutância inicial de Ona em ir a Nínive pode ser vista como uma falha de expressão de Netzah. Ele duvida da possibilidade de vitória espiritual sobre a grande cidade e foge. No entanto, sua jornada, embora tortuosa, a força a confronta suas próprias limitações e a desenvolver a perseverança necessária para cumprir a sua missão. O tempo que Iona passa no ventre do peixe é um período de introspecção forçada, onde ele deve encontrar a força interior e a emuná, que é a fé. Para clamar ao Eterno, ao ser expelido na praia, ele emerge como uma nova determinação, uma Netzah retificada, pronto para enfrentar Nínive. A vitória final não é a destruição da cidade, mas sim o seu arrependimento. Uma vitória da misericórdia divina sobre o julgamento, que é a verdadeira essência de Netzah. O mar e a tempestade e o livre-arbítrio. O mar, na Kabbalah, frequentemente simboliza o mundo da ocultação, o inconsciente e as forças da Sitra Hará. A tempestade que se abate sobre o navio de Iona é uma manifestação eterna de desequilíbrio interno do profeta. Sua fuga da vontade divina cria uma perturbação nas forças espirituais que refletem no caos do mundo físico. A decisão de Iona de ser lançada ao mar representa um ato de sacrifício e a aceitação da consequência de suas ações. Este é um processo crucial no processo de techuvá.
onde o indivíduo reconhece sua responsabilidade e se submete a um processo de purificação. Mas, por mais doloroso que seja, não importa o que a pessoa está passando, né? A gente tem muito essa coisa de quando melhorar, se melhorar, nós fazemos a techuvá. Na verdade, o ponto de retorno é quando realmente está doendo. Em última análise, a história de Iona é uma poderosa mensagem sobre a universalidade do arrependimento e a onipresença da misericórdia do Eterno. Ela ensina que nenhuma alma está tão perdida que não possa retornar. E mesmo o outro lado pode se tornar um catalisador para a transformação e a reconexão com a luz divina. A jornada de Iona é a jornada de cada alma com seus desvios, suas profundezas e suas eternas possibilidades de retorno vitorioso ao seu propósito primordial. Vamos dar uma aprofundada aqui. Iona é a reencarnação, a missão de uma alma. Uma interpretação cabalística profunda, ecoada do ensinamento do Ari, o Rabi Tzahak Hura, sugere que a alma de Iona era, na verdade, a reencarnação da alma do filho da viúva de Serepta. Está vendo? A quem o profeta Elias ressuscitou, Elisha. Tendo sido trazido de volta do limiar da morte, sua alma possuía uma certa severidade e uma dificuldade em canalizar a misericórdia divina, especialmente com aquele que ele considerava pecadores. Sua missão em Nínive não era apenas salvar a cidade, mas principalmente retificar essa faceta da sua própria alma. Ele precisava aprender a ser um canal para a misericórdia incondicional do Eterno. Sua fuga para Tarsis, um centro de comércio material, simboliza a tentativa da alma de escapar da sua correção espiritual, mergulhando nas preocupações mundanas e diversões mundanas. O que a gente observa aqui, mesmo dentro da nossa alma, esses aspectos, a própria missão do profeta não era só a retificação do outro, não era que ele era perfeito. Todos os profetas também tinham algo para ser consertado internamente. E a própria missão já tinha dentro de si mesmo a correção para aquela alma. E isso se dá também para todo cabalista, todos aqueles que estudam a Torá. Quando nós estamos ensinando a Torá, levando a Torá, nós também estamos nos retificando de alguma coisa. É uma missão. Ou seja, a retificação da escuridão, o peixe e a clipote. O ventre do peixe é mais do que uma prisão, é um útero de transformação. Na Cabala, a escuridão e o exílio são vistos como o domínio das clipotes, as cascas, as forças de impureza que ocultam a luz divina. Ao ser engolido, Iona é lançado nas profundezas dessas clipotes. No entanto, é precisamente neste lugar de ocultação total que ele se volta para o Eterno com uma prece pura, vinda das entranhas do Sheol. Isso nos ensina um princípio fundamental. Por vezes, é necessário que a alma desça aos lugares mais baixos para confrontar sua própria negatividade. E, a partir daí, iniciar uma ascensão genuína. O peixe, nesse sentido, funciona como um recipiente que separa do caos, do grande mar, o mundo das clipotes e a força da introspecção necessária para a sua techuvá. A lição final, misericórdia e ego. O final da história de Iona é talvez a sua parte mais enigmática e cabalisticamente rica. Após o arrependimento de Nínive, a raiva de Iona revela que ele ainda não completou sua retificação pessoal. Ele está mais preocupado com a sua própria honra como profeta do que com a manifestação da misericórdia divina. É aqui que o Eterno ensina a lição final. Então, aqui nós temos a palavra Kikayon, né? Mamona, como é chamado, uma planta de crescimento rápido. A planta que o Eterno faz crescer milagrosamente para dar sombra a Iona representa o conforto temporário e a misericórdia condicional.
ou merecida que Iona teve e aceita, Iona entende e aceita. É uma proteção externa que surge sem esforço e pela qual ele desenvolve um apego. Simboliza as bênçãos que recebemos no mundo físico e como facilmente nos apegamos a ela. Aqui o Tolá, o verme, que ataca e seca a planta, representa as forças de julgamento Jin e a transitoriedade do mundo material. Ele age a mando divino para remover o conforto de Iona, forçando-o a olhar para além do seu bem-estar pessoal. O verme revela a fragilidade das proteções externas e a necessidade de encontrar segurança na própria essência divina e não em suas manifestações passageiras. Rua Kadim Harishit, vento oriental escaldante. Né? Os ventos sempre vai ser chamado de Rua, e a gente sabe que Rua, não é vento realmente, é essa parte aqui da árvore Sefirot. Pois bem, vamos continuar aqui. O vento quente do deserto, ou Rua, simboliza a exposição total da alma, sem a sombra da planta. Iona é confrontado diretamente com a dura realidade, despido das suas defesas e confortos. Este vento força a questão final. Porque ele tem misericórdia, né, de uma planta efêmera pela qual ele não trabalhou, mas não consegue sentir o mesmo pela vasta população de Nínive, uma criação divina. Ou seja, por que nós nos preocupamos com nossa retificação e não estamos nem aí para o outro? Por que a gente está aprendendo Kabbalah e a gente não está nem aí para levar essa Kabbalah para as pessoas? Né? A lição final por Iona é para cada alma, é a transcendência do ego. Veja que coisa. A verdadeira espiritualidade não reside em receber conforto e honra. Isso não é a verdadeira espiritualidade, mas em se tornar um veículo para a compaixão e misericórdia do Criador. Ou seja, é ser e se importar com o outro. Por todas as suas criações, compreendendo que o arrependimento pode transformar o julgamento mais severo, por mais severo que seja, na mais profunda misericórdia. A jornada de Iona é, portanto, a jornada de sair do ventre do peixe, do nosso próprio ego para a luz de compaixão universal. A dimensão cósmica da Techuvá, mais segredos cabalísticos de Iona aqui. Avançando ainda mais nas camadas da sabedoria da Cabala, né? Iona se revela não apenas como uma jornada da alma individual, mas como um paradigma cósmico, que envolve numerologia sagrada, gematria, o poder do dia mais sagrado do ano, Yom Kippur, e a retificação do mundo inteiro, Tikkun Olam. A gematria aqui oculta do nome, né, dos nomes de Iona. Iona, por si mesmo, ele tem uma gematria, um valor gemátrico de 71, né? Que é Iud, Vav, Nun e Rei. Esse número ressoa com um profundo mistério, notavelmente, e não há muitas palavras hebraicas significativas que este nome e valor indica. A singularidade da missão de Iona, no entanto, o Zohar ensina que a alma, ao se afastar da sua missão, causa uma doença, Mihalá, que tem gematria 93 no mundo. A prece de Iona, dentro do peixe, é o antídoto de cura. Então, aqui a gente sabe que se somarmos mais um, nós temos 72, que são os 72, né, um do Kolel. Temos 72, que são os 72 nomes dos anjos, ou, ao contrário, 27 letras hebraicas. A palavra Dag. A palavra hebraica Dag tem um valor gemátrico de 7. Dalet 4 e Gimel 3. Vamos entender isso aqui melhor, conforme as aulas que nós observamos, né, esses dias. Veja, o Dag, ele é a representação
da letra Gimel, que é o quê? Que é Hesed, tá vendo? A letra Gimel aqui, ó, é Hesed. E a letra Dalet aqui é o que? Marte, julgamento, tá vendo? É assim que se deve entender. Perceba, então, que a gente está falando de um sistema, não é, que envolve aqui o sistema de Rua de julgamento. Ele continua aqui com a questão da palavra Dag. Veja, então Dag, que tem 7 na Cabala, representa, não é, a perfeição. Deixa eu só ver aqui onde eu estava. Aqui, Dag. A palavra hebraica de peixe Dag é o valor 7. Como Dalet 4, Gimel 3, o número 7 na Cabala representa a perfeição no mundo natural, os 7 dias da criação, as 7 sefirotes inferiores. Veja, então, quando a gente está falando Dag, peixe, a gente não está falando exatamente um peixe, a gente está falando aqui, ó, a palavra, ó, Dag, né, que envolve essas 7 sefirotes aqui, ó, que é onde o homem recebe tantas forças dos astros sobre si. Veja, aqui eu tenho o Gimel, que é 3, né? E tenho aqui o 4, tá vendo? Exatamente 3 e 4, que vão dar 7 sefirotes. Veja, é daqui que sai a misericórdia, não é? A misericórdia e todo o processo de Techuvá vai passar por Gevurah, Tiferet, Netza, aqui Ode, Yesod, e aí vem para cá para o mundo, para a pessoa. Tá vendo? Ou seja, todos os processos são para levar a pessoa de volta para o estudo da Torá. Nada mais e nada menos que isso. Não é, como a religião fala, para você ser rico, para você ser feliz, para você, sabe, ser alguma coisa, não é nada disso. E as pessoas usam essa energia justamente para isso, né? Elas usam a energia para pedir essas coisas que não tem nada a ver com a Kabbalah. Por quê? Até as pessoas que não pedem têm e vão viver aquilo que foi planejado para elas viverem, percebe? Então as pessoas elas perdem tempo com essas coisas ao invés de pedir elevação espiritual. Elas não estão entendendo ainda o nível de perigo que elas estão correndo, né? Então, veja, a história ela vai, então, se tornando muito mais elevada do que se imagina, não é? Não é um peixe, realmente. Continua, então. O peixe vivendo nas águas, né? Oculta simboliza, simboliza do, olha, oculta, símbolo do inconsciente e do mundo oculto de Iberiá. Veja, então, aqui nós estamos falando de qual mundo? Do mundo superior, por isso que a gente fez uma pré-aula aqui, ó, o mundo de Beriá, tá vendo? Exatamente um mundo superior lá do nível de Neshama, porque cada árvore dessa vai ter o seu nível. Eu tenho aqui Keter, né? Então, dentro de Keter, eu vou ter outra árvore dessa. Eu tenho Briá de Keter, Atzilut de Keter, Yetzirah de Keter, Asiá de Keter, o que diz também que eu tenho todos os níveis de alma aqui dentro. Eu tenho Hayá de Keter, Yeridá de Keter, Neshama de Keter, Rua de Keter, e assim sucessivamente. Nefesh de Keter. Em cada uma dessas árvores eu tenho todos os níveis espirituais, lógico, de forma mais elevada e descendo para a forma mais, né, mais longe do divino, que seria o nível de Nefesh, que nem é no nosso mundo ainda, tá, gente? Isso aqui é um mundo superior, onde nós temos que nos conectar. Pois bem, representa a força da natureza que o Eterno utiliza para cumprir os seus desígnios. Iona, com a sua missão, nível 71, ou como o mundo Colel 72, é o contido, as letras, a um estado de perfeição natural, 7, para refletir e alinhar. Também aqui, se somamos 7 mais 1, nós temos 8. E 8, não é? É a contagem das Sefirah, de Malhut até Binah. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pois bem, continua aqui.
O portal do Yom Kippur, o segredo da oração da tarde. Na tradição, ao ler o livro de Yona, durante a oração da Minhá, a oração da tarde, Yom Kippur, o dia do perdão, não é acidental. Minhá é o momento em que o dia declina, simbolizando um tempo de que as portas de julgamento do dia estão prestes a se fechar. É o momento de maior intensidade e da maior oportunidade para techuvá. Por isso que é tão importante os terlins, né? Às 5 horas da tarde, traz muita techuvá. A história de Ona é a prova definitiva de que o arrependimento é possível para qualquer um. Até mesmo, aí eles botam gentios na Torá são nações e são desejos de recepção, de Nínive, que estavam no mais baixo nível espiritual. A qualquer momento que a misericórdia do Eterno pode anular o decreto mais severo. Então, aqui, né, sobre o sucesso da Techuvá de Nínive, neste momento crítico do dia, infunde em nós a esperança e a força para clamar ao Eterno, assim como Iona clamou das profundezas, sabendo que as portas da misericórdia ainda estão abertas cabalisticamente. A tarde é associada a Sefirá de Gevurá, julgamento, se transformando em Hesed, misericórdia. A história de Ona é a personificação dessa reza da tarde, dessa busca intensa, desses momentos mais complexos de severidade divina. Os 3 dias, as 3 noites, uma travessia entre mundos. O período de 3 dias e 3 noites que Ona passou no ventre do peixe é um código para um profundo processo espiritual. Na Cabala, o número 3 representa a estabilidade, síntese e a manifestação de um novo estado. O primeiro dia, a descida e o confronto com a escuridão do ego, a recusa em aceitar a missão e o reconhecimento do erro. Segundo dia, a introspecção e a desconstrução das falsas crenças. É o período de julgamento interno e purificação dentro das águas do inconsciente. Terceiro dia, o renascimento e aceitação da vontade divina. A oração de Iona representa a síntese, onde ele finalmente alinha sua vontade com a do Eterno, resultando na sua expulsão para uma nova realidade, pronto para cumprir o seu propósito. Esse processo de 3 dias ou 3 estágios é um modelo para toda a transformação espiritual genuína, um período de gestação necessário para que a alma renasça para um nível mais elevado e consciente. Então, veja, o nível maior que se pode chegar é o nível de Neshama. Então, nós temos o nível número 1, não é? O primeiro nível aqui, olha. Temos o nível número 2 e temos o nível número 3. Isso pode mudar que o nível número 1, lá da presença divina, escutando a gente, mude no sentido de cima para baixo, né? O 1, o 2 continua o 2 e o 3. Então, há uma ascendência da nossa alma e há também aqui uma descendência, um descer da parte divina para nós. O processo é esse. E se o processo é esse, nós temos, né, exatamente 3 mais 3, 6, que tem que ter as 6 sefirotes ou a letra vaso. Vamos continuar aqui, então. Deixa eu só... Pois bem, continua. Iona e a missão do Tikkun Olam. Do ponto de vista da Cabala luriânica, Sahak Luria, né, que é o Arizon, a missão de Iona em nível é um ato de Tikkun, Olá, retificação do mundo. Não é? Então, o Tikkun Olam é a retificação do mundo. Nínive, a capital do Império Assírio, o inimigo de Israel, representa o epicentro das clipotes, cascas das impurezas no mundo das nações, que está dentro de todo ser humano. Né? A relutância de Iona em ir para lá não era por simples medos, mas por um zelo nacionalista. Ele temia que, se Nínive se arrependesse, sua techuvá bem-sucedida se tornaria uma acusação celestial contra o reino de Israel, que na época se recusava a se arrepender de sua própria idolatria. No entanto, a lição divina é que a luz do Criador deve brilhar em toda parte.
A missão da alma de Israel não é apenas aperfeiçoar, mas também ser uma luz para as nações, ajudando a elevar as faíscas da santidade, Nitzotzot, que caíram e estão aprisionadas aqui em todos os cantos do mundo. Iona teve que aprender a superar as divisões limitadas dos nós contra eles e tornar um grande plano universal de Deus para a retificação de todo pedido. Ou seja, quando a gente está falando de cascas, né, que estão aqui presas no nosso mundo, são todas as almas que vêm para cá. Ó. Todas as almas, independente da sua nação, são almas presas em conceitos anti-Torá e antes, né, e ante tudo que o Eterno colocou na sua sagrada Torá. São almas afastadas, almas que precisam fazer techuvá, precisam conhecer a Kabbalah. Enfim. Pois bem, então, a gematria de Ona e a matemática divina por trás da história. Na Cabala da gematria não é um mero jogo de números, mas uma ferramenta sagrada de exegese que revela as camadas mais profundas de significado, as conexões ocultas no texto da Torá. Cada letra hebraica possui um valor numérico e acredita-se que as palavras e frases com valores idênticos partilham de uma mesma essência espiritual. Vamos analisar a história de Iona através da gematria e observar as engrenagens divinas que movem a narrativa. Descobrimos que as jornadas, os personagens, os desafios não são aleatórios, mas parte de uma equação espiritual precisa, destinada a levar o profeta e o mundo a um estado de retificação. Vamos lá agora, de novo, o nome Yonah, né? O nome Yonah, ele tem gematria 71, como nós vimos. O valor 71 é profundamente revelador. Ele equivale à gematria agora da palavra Elei, que significa silêncio, tá vendo? A recusa inicial de Ona em profetizar foi um ato de silêncio e omissão. Além disso, 71 é o número, o valor de Le'am, que significa para onde, tá vendo? Para onde? Essa é a pergunta existencial que define a fuga de Iona. Ele foge sem saber para onde, apenas para longe do eterno. Sua jornada é a resposta a essa pergunta. A palavra Dag, peixe, que o número 7 representa, a completude do mundo natural. Aos 7 dias da criação, as 7 sefirotes inferiores, o peixe é um instrumento da natureza perfeitamente alinhado com a vontade divina, que contém Iona e a força a um estado de introspecção e perfeição natural antes que ele possa cumprir sua missão espiritual. A palavra Dag Gadol, né, a palavra Dag 7 mais 43, por isso que é o grande peixe. Quando consideramos o grande peixe, o valor da gematria é 50. Esse é um dos números mais importantes da Kabbalah, representando 50 portões do entendimento. Num Sharei Binah. O peixe não era apenas uma missão, mas uma escola iniciativa ou iniciática nas profundezas. Iona foi forçada a atravessar os portões do entendimento sobre si mesmo, sobre a misericórdia do Eterno e sobre toda a natureza aqui de sua missão. Ou seja, se a alma veio dos mundos superiores, se ela veio de Biná, agora ela tem que fazer o quê? O processo de volta, tá vendo? Exatamente o processo de volta. Por quê? Essa questão dessas almas, elas estão todas ligadas a um processo, tá vendo? Elas vêm para a fábrica, da fábrica ela é mandada para Biná, de Biná ela tem que descer, e depois ela tem que retornar aqui para o portal 50 de Biná. São 50 portais de entendimento da Torá. Ok. Veja que processo, né? E se a gente não analisa segundo a gematria, a gente não consegue entender. A gente acha que é um grande peixe mesmo. Tem gente que vai falar que é um submarino, tem gente que vai falar, e vai ser tanta coisa. Pois bem,
O mar, a palavra Yam. Incrivelmente, o mar também possui a gematria 50. Veja, Yum, Yud, Mem. Isso nos ensina que o mar, o inconsciente, o caos e o grande peixe, o instrumento da ordem, são duas faces da mesma moeda. Ambos são ambientes que Deus prepara para que a alma possa alcançar os 50 portões do entendimento. Yom teve que mergulhar no caos, mar, que é 50, da palavra Yam, para que, salvo pela estrutura divina do grande peixe, que é 50, ou seja, Binah. Nínive, né? O valor de Nínive, aqui o valor de Nínive é 121, que é 11, né? Ao quadrado, 11 vezes 11, 121. Na Cabala, o número 10 representa a perfeição divina, as 10 sefirotes, o número 11, por estar além do 10, representa o poder desequilibrado, o excesso e o domínio das quipotes, a força da impureza. Nínive, como 11 ao quadrado, simboliza o ápice da corrupção e do desequilíbrio, uma força negativa de imensa magnitude. A missão de Ona era confrontar esse poder, não é? Ou seja, o poder 121. Navio, né? Aqui a Naia. Pois bem, o navio no qual Iona foge tem um valor de 66. Esse número pode ser visto como 6 vezes 11. O número 6 representa o mundo material, os 6 dias da criação, as 6 direções do espaço, portanto, o navio é um veículo do mundo material, impulsionado por uma energia de desequilíbrio e fuga. 11, né? E a ferramenta física que o Ana usa para tentar executar a sua decisão espiritualmente desequilibrada. Por incrível que pareça, né? Esse número aqui é o número de quantidade de livros quando as pessoas botam um Novo Testamento agregado ao Tanar e à Torá. Uma questão de desequilíbrio total em relação à Torá. A gematria revela, né, conectando a equação divina, a gematria revela uma narrativa oculta. Iona, 71, silêncio, para onde, embarque um navio, 66, matéria e desequilíbrio, para fugir da sua missão. Ele é lançado no mar, 50, o reino dos 50 portões, e é recebido pelo grande peixe, né, 50. O veículo para atravessar esses portões, esse processo prepara para confrontar níveis, 121 portões, que é o desequilíbrio, o ápice do desequilíbrio, provando que o mesmo e mais profunda corrupção pode ser transformada pela misericórdia divina, uma vez que o canal do profeta tenha sido purificado e alinhado, né? Ok, vamos seguir aqui agora a parte de Ona e as faces divinas. Na Cabala avançada, os atributos de Deus são descritos como faces, ou parsufins. Existem duas dinâmicas centrais em jogos na história de Ona. Ariampin, a face longa, ou grande semblante, representa a paciência infinita, a compaixão e a misericórdia incondicional do Eterno. É a vontade divina que está além do julgamento e do merecimento. Zeirampin, a face curta ou pequeno semblante, representa o Deus imanente, que opera através das leis de causa e efeito, o julgamento, e é o Di, e da recompensa. É a manifestação divina que interage com o mundo de forma mais direta e, por vezes, severas. A fuga de Iona é a essência, né? Em essência, uma fuga do face de Airampin, da face, né, mais elevada. Ele opera a partir da lógica de Zerampin. Nínive é má e merece destruição. Ele não consegue conceber ou aceitar misericórdia incondicional que emana da face longa. Sua raiva no final da história, quando Nínive é perdoada, e o protesto de Zerampin contra a lógica incompreensível de Zerampin. A lição do Eterno como a mamona, o verme, o vento, é um esforço para ensinar Iona a enxergar com os olhos, ou seja, a Irampim, e ter a compaixão por uma criação inteira,
assim como ele teve por uma planta. O próprio nome Iona, que é pomba, está ligado a este processo. A pomba enviada por Noé só retornou quando as águas do julgamento baixaram, e ele pôde encontrar descanso da mesma forma. A alma de Iona, a pomba, só encontra descanso quando aprende a alinhar com a vontade de misericórdia divina, permitindo que a Shekinah, a presença divina, repouse no mundo. O mapa da jornada de Iona, a árvore da vida. A descida e a ascensão de Iona podem ser mapeadas perfeitamente na árvore das Sefirotes, revelando um processo de retificação passo a passo. Keter, coroa, vontade divina. Profecia inicial, levanta-te e vai a Nínive. A emanação para a vontade divina. Hor-Rimai Binah, sabedoria e entendimento. A mente de Iona processa o comando, sua Hor-Rimá, sabedoria intuitiva, recebem a ordem, mas sua Binah, entendimento lógico e analítico, a distorce com o julgamento, levando à decisão de fugir. Ele entende as consequências, mas não a razão da misericórdia. O Da'at, o conhecimento, o abismo. A decisão para fugir é uma queda através do abismo, né, de Da'at. Ele desce a Iafo, embarcando no navio. Ele está agora em um estado de consciência desconectado da sua fonte. O pilar da misericórdia, o julgamento, o Hesed, Gevurah e Tiferet. A tempestade do mar é o desequilíbrio cósmico que a sua decisão causou. Um desequilíbrio cósmico, tá vendo? Cada ser humano. As sefirotes estão em conflitos. A calma dos marinheiros representa a fé simples, Hesed. Exatamente. O relançamento de sorte é um ato de Gevurah, julgamento. A confissão de Iona e seu sacrifício para salvar os outros é um momento de Tiferet, beleza e equilíbrio, onde ele harmoniza o oposto através da sua própria rendição. É o que acontece, né, quando as pessoas chegam totalmente desequilibradas, preocupadas, fora de alinhamento para estudar Kabbalah e começam a ter uma ideia mais plena da Kabbalah, elas começam a ficar mais equilibradas. As sefirotes inferiores, Netzah e Yesod, esta é a fase do ventre do peixe. Netzah, vitória, perseverança, sobreviver nas profundezas e perseverar na escuridão. Hod, humildade, submissão. O momento da reza, ele se submete completamente, reconhecendo a soberania do Eterno, sua profecia pessoal é substituída pela aceitação. Yesod, a oração, né, consolidada, sua transformação, um novo fundamento espiritual é constituído. É de Yesod, o conector entre o espiritual e o físico, que ele é nascido e volta para a terra seca. Malhut, o reino, o mundo físico. Iona chega a Nínive, ele agora atua como um canal puro de Malhut, o mundo da ação. Sua palavra tem o poder de transformar a realidade física da cidade. Sua lição final com a planta ocorre inteiramente em Malhut, pois ele deve aprender a integrar a misericórdia de Keter à sua experiência terrena. Parte 3. A retificação das vestimentas da alma. A Kabbalah ensina que a alma é expressa no mundo através de 3 vestimentas. Levushim, Mahasheva, pensamento, e Dibur, fala, e Macê, ação. A jornada de Iona é a retificação dessas 3 vestimentas. Ou seja, de Iona, de todos nós, de toda a alma. Retificação do pensamento. Seu pensamento inicial de fuga, baseado em uma lógica de julgamento dentro do peixe, seu pensamento foi forçado a se interiorizar, culminando na percepção de que a salvação pertence ao Eterno. A lição final da planta foi a retificação final do seu pensamento, alinhando sua perspectiva com a compaixão divina. Retificação da fala. Iona inicialmente silencia sua fala profética. Sua primeira fala significativa após a fuga é sua confissão no navio.
O clímax é a sua oração no peixe, a mais pura forma de Dibur. Finalmente, ao chegar em Nínive, sua fala se torna uma ferramenta perfeitamente afinada com a vontade divina, capaz de transformar uma cidade inteira com poucas palavras. Retificação da ação. Sua primeira ação foi a descida da fuga e a fuga. Cada passo afastava da sua missão. Após o peixe, sua ação se torna direta e focada. Ele caminha para o centro de Nínive, ele retifica a ação da fuga com a ação do cumprimento. Parte 4. Segredo messiânico de Iona ben Amittai. Né? A camada mais profunda da história de Iona reside em sua conexão com o processo messiânico. Iona ben Amittai, seu nome significa pomba, filho da verdade. Amittai vem da raiz emet, como nós podemos ver aqui, verdade, e a verdade última do universo é a unidade da misericórdia do Eterno. A missão de Iona é revelar essa verdade. Protótipo de Moshe, ou de Mashiach. Ben Yosef. Protótipo de Mashiach Ben Yosef. A tradição cabalística fala de duas figuras messiânicas. Mashiach Ben Davi, tem no nosso canal também essa aula, né? E o Rei Redentor, e Mashiach Ben Yosef. Tá vendo? Deixa eu só ir botando negrito aqui, ó. O percussor que sofre. Iona, com a sua descida às profundezas, seu sofrimento e sua aparente morte no ventre do peixe por 3 dias, é o arquétipo da alma de Mashiach, Ben Yosef. Sua missão é sofrer para despertar Teshuvá, arrependimento no mundo, preparando o caminho para a redenção final. A redenção universal. A missão de Iona em Nínive, uma cidade gentia, é um segredo messiânico. Ela ensina que a redenção final não é apenas para Israel, mas para toda a humanidade. É um ato de Tikkun Olam, retificação para todo o mundo, em escala global, mostrando que as faíscas de santidade estão em toda parte, que são as almas, e que todos podem retornar ao Eterno. A história de Iona é a garantia de que na era messiânica a profecia de Ishayahu, ou Isaías, se cumprirá. Minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Assim, a história de Iona se expande de um conto sobre um profeta relutante para um manual cósmico, sobre a dinâmica da misericórdia divina, um mapa da jornada da alma através das esferas celestiais e um vislumbre profético do sofrimento e da esperança que precedem a redenção final do mundo. Essa é a nossa aula e terminamos aqui esse shiur.